Bom dia para você que está em casa. O segurado do INSS que precisa de uma prótese tem esse direito em caso de reabilitação profissional. A Justiça estende esse direito também aos aposentados e seus dependentes. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Marta, bom dia, obrigada por voltar aqui conversar com a gente no Pronto Atendimento. É um prazer, bom dia para vocês. Olha, o INSS já garante aos segurados portadores de alguma deficiência o tratamento de reabilitação e aparelhos auditivos e ortopédicos de graça. Mas a Previdência tem que pagar próteses para os aposentados e também para os dependentes deles. O direito, já questionado na Justiça de vários estados, foi garantido a partir do caso de um vigilante aposentado por invalidez que perdeu parte da perna em um acidente de trabalho. Ele pediu a prótese ao INSS, que negou o pedido, afirmando que, como segurado aposentado, ele não teria chance de reabilitação e retorno ao trabalho. Mas a Justiça garantiu o direito ao vigilante. Em 2005, o INSS emitiu uma norma interna afirmando que não tinha obrigação de fornecer equipamentos, próteses e instrumentos de auxílio à locomoção se o segurado não tivesse chance de ser reabilitado para o trabalho. A decisão tem sido questionada em vários tribunais pelo país. E agora, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Superior de Justiça e o Ministério Público de Pernambuco entenderam que o INSS interpreta de forma errada a regra e terá que atender todos os segurados e aposentados com alguma deficiência adquirida em qualquer período, seja antes ou depois da aposentadoria. Os dados da Previdência Social mostram que só este ano, mais de 7.000 pessoas conseguiram próteses pelo sistema de reabilitação profissional. Para ter esse direito, procure a unidade de saúde próxima de sua casa. Faça consulta com um médico credenciado pelo SUS e preencha o formulário para o tipo de equipamento necessário. Depois, anexe o RG e o CPF, o cartão do SUS, um comprovante de residência e número de telefone para contato. Entregue a documentação na Secretaria da Saúde do seu município e agende a primeira consulta. Já quem não estiver incluído na categoria de previdenciário do INSS, pode fazer o pedido em entidades como a APAE, a ACD, Rede Luci Montoro ou a Fundação Pestalozzi, dentre outras que concedem próteses pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Marta, quando a gente pensou em trazer esse tema para o programa, a gente, procurando ali na internet, essa informação inicial de que era uma novidade, a gente viu que não era coisa nenhuma, né? Quer dizer, isso já existe e parece que é uma regra, como o VT falou, que não está sendo cumprida, é isso? Na verdade, o que acontece? Quando o INSS baixa regras, essas regras elas valem internamente. O INSS não tem esse poder de restringir o que a Constituição e a lei garantem para o trabalhador e para os seus dependentes e até para aquelas pessoas que não são, porque o que é o INSS? O INSS é a seguradora do trabalhador. Agora, e as pessoas que não estão seguradas, elas têm esse direito? Como a gente viu na matéria, elas também têm esse direito. O direito a você ter acesso a próteses que te dão uma condição digna de vida, enfim, mesmo que você ainda não tenha a condição de se reabilitar profissionalmente, que é o caso do aposentado por invalidez, ele tem esse direito de conseguir essa prótese, né? Então, uma pessoa que foi amputada, ela não pode ficar amputada para o resto da vida. Ela tem que ter esse acesso. Até porque a Constituição diz que a dignidade da pessoa humana tem que ser preservada. Então, ainda que ele esteja aposentado, ou seja, é uma pessoa inválida, ele não significa que ele não tenha direito a esse acesso. E os dependentes do segurado, do trabalhador, eles também têm direito, só que na medida em que? Dos recursos. Então, esse direito ele é feito por meio dos convênios que a gente mostrou aí, que vocês mostraram na matéria. Naqueles sites, as pessoas que não têm
Os segurados da Previdência, eles devem agendar a perícia no INSS, porque é por meio da perícia do INSS é que eles vão conseguir, o próprio médico, na hora que eles ficam afastados por doença, fazem o tratamento, se for o caso até amputação, e aí depois o próprio médico perito do INSS recomenda a utilização da prótese. Muitas vezes existe também a necessidade de troca dessa prótese periodicamente. Então, o que ele tem que fazer? Provavelmente foi o que aconteceu com esse vigilante. Na hora de trocar a prótese, foi dito a ele que não podia, porque existia uma regra interna. A regra interna é que você também, Madi, pode baixar uma regra interna aqui. Você pode botar ali na porta uma regrinha, não pode usar celular aqui dentro. E realmente existe essa regra. Agora, você não vai proibir as pessoas de usar celular fora daqui. Então, o INSS ele pode, sim, regulamentar o trabalho interno deles, mas não pode limitar o que a lei garante. Quer dizer que para fazer cumprir a lei, a pessoa precisa entrar na justiça, é isso? É incrível, né? É incrível, mas é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo. A pessoa tem que se valer da justiça. Mas o primeiro passo para o segurado não é ir à justiça, é primeiro tentar administrativamente conseguir. Então, o segurado que é trabalhador, ele deve marcar a perícia no INSS. Aquele que já está aposentado deve também buscar o INSS, porque a seguradora dele é o INSS. Agora, os dependentes e as pessoas que não têm vínculo com o INSS devem procurar a Secretaria de Saúde dos seus municípios, porque existem esses convênios que permitem o acesso. E olha, Madi, 1/3 da nossa população tem algum tipo de deficiência. Muita gente, né? Olha, muitas perguntas. Valéria Maria escreve: eu sou do estado do Pará, minha mãe faleceu, era aposentada, meu pai era companheiro dela há 34 anos. Eu levei todas as provas que me pediram e, mesmo assim, negaram o direito ao pedido de pensão por morte. O que eu devo fazer? Pois é, geralmente ele era separado. O que acontece? No caso, quando há separação, você tem que provar... Ela falou separado? Não, ela disse que o pai dela faleceu. Ah, tá. Então, provavelmente é uma perda de qualidade de segurado. O que aconteceu? Quando o pai dela faleceu, a gente já explicou aqui que tem um período de graça. É um período, provavelmente ele não estava mais vinculado à Previdência Social quando faleceu. Ele não deveria estar recebendo nenhum benefício, ela não dá essa informação para a gente. Mas provavelmente ele não recebia nenhum benefício previdenciário, era um trabalhador que já há mais de 3 anos, que é o prazo máximo que você tem de período de graça, não contribuía para a Previdência Social. E aí o que aconteceu? A mãe foi pedir a pensão foi negada por falta de qualidade de segurado. Se ele tem 15 anos, se o pai dela tinha 15 anos de contribuição no mínimo, esse patrimônio jurídico, ele daria direito a uma aposentadoria por idade quando ele completasse 65 anos de idade. Então, qual é o raciocínio do julgador? Porque aí, como foi negado, e realmente administrativamente eles vão negar, ela tem que buscar a justiça, e a justiça, existe jurisprudência nesse sentido, de que se ele tiver esse patrimônio jurídico de 15 anos, que é o mínimo para uma aposentadoria por idade, então eles concedem a pensão por morte. Mas também é jurisprudência, então ela vai enfrentar aí a questão dos tribunais. Olha, a Maria Lucinda conta: eu fui autônoma, paguei 9 contribuições e entrei no benefício em 2003. Depois de 5 anos, o benefício foi cortado. Tentei vários recursos, todos foram negados. Agora estou com 62 anos, tento uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que fui costureira por muitos anos e agora também sou diabética. O que eu devo fazer? Eu não posso mais trabalhar. É a mesma questão, é uma questão de vinculação com a seguradora. O INSS, ele não deixa de ser uma seguradora. Então, quando a pessoa, no caso dela, provavelmente, quando ela ficou doente, quando ela precisou, o benefício foi suspenso por algum motivo. Ou porque ela teve alta naquele momento e quando teve alta ela deveria ter voltado a contribuir para a Previdência. Ou porque foi concedido com algum tipo de irregularidade, algum tipo de... Enfim, a gente não tem acesso a essa informação. Mas o que aconteceu aí é, de novo, a mesma questão da primeira questão, que é a perda da qualidade segurada. Então, o que ela tem que provar? Que ela estava doente antes de perder essa qualidade segurada. Antes de parar de contribuir para a Previdência Social, essa doença já existia, ela já tinha se manifestado. E muitas vezes, Madi, ela é a causa dessa pessoa ter parado de contribuir, de ter parado de trabalhar. Então, muitas vezes ela já ficou doente, não conseguia mais trabalhar, então parou de contribuir. As coisas ficam atreladas, né?
E aí, se ela conseguir provar na justiça, porque administrativamente também vai ser negado para ela, que essa doença era anterior a ela perder essa qualidade segurada, aí sim ela vai conseguir ou a aposentadoria ou de restabelecer um auxílio-doença aí. Dilermando escreve: eu contribuí até 1990, quando completei 27 anos de recolhimento. Voltei a contribuir em 2004 por 5 meses como autônomo, quando então foi-me concedido um afastamento por invalidez, por 85 meses. Cessou o meu afastamento, voltei a contribuir mais 13 meses, até agora pelo teto. Eu tenho 66 anos. Eu devo pedir aposentadoria por tempo ou por idade? Como seria o cálculo? Por idade é melhor, é mais benéfico. Por quê? Porque por tempo de contribuição tem a incidência do fator previdenciário e ele vai incidir se ele for benéfico ou não. Na aposentadoria por tempo de contribuição incide o fator previdenciário, ponto. Né? Agora, na aposentadoria por idade, não. Então, se ele só vai incidir o fator previdenciário se for para beneficiar o segurado. Quanto mais tempo de contribuição e mais idade ele tiver, o fator pode até ser maior do que e gerar um valor melhor do que um benefício por tempo de contribuição. Roselaine Aparecida Rocha, como uma mulher que tem 54 anos, que não contribuiu com o INSS, pode fazer para se aposentar ou receber algum benefício aos 60 anos? Então, de novo, é a mesma coisa. Quer dizer, ela deixou, no caso, ela nunca contribuiu. Ela tem 54 anos e já está vislumbrando uma aposentadoria por idade aos 60 anos. Antigamente, Madi, até julho de 91, esse tempo de carência para você obter a aposentadoria por idade era só de 60 meses. Então, 5 anos já davam de contribuição, você já garantiu o direito ao benefício. Em julho de 91 para cá, a carência ela mudou. Então, foi elevada para 15 anos. Nesse período, existe uma regrinha de transição, que a gente já divulgou aqui, que dependendo da idade, do ano em que a pessoa completou, 60 anos se mulher ou 65 anos se o homem, a carência, então, foi aumentando até que chegar em 2010 a 15 anos. Então, ela vai completar os 60 anos depois de 2010, ou seja, daqui a 6 anos. Então, ela tem que ter a carência mínima de 15 anos obrigatoriamente. Ela pode começar a contribuir, mas ela vai ter mais do que 60 anos, porque ela demorou para se inscrever aí na Previdência Social. E no meio do caminho, se ela tiver algum risco social e cumprir as carências, ela vai ter os outros benefícios, auxílio-doença, invalidez, etc. Bom, com tantas informações sobre Previdência, sempre surgem dúvidas e até mitos que podem ou não ser verdades. Vamos conferir um deles. Marta, pacientes com transtornos mentais, egressos de internações, têm direito a receber o auxílio, algum auxílio do governo? Eles têm direito ao benefício assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social, desde que, por exemplo, uma família de 4 pessoas, exista uma renda familiar de um salário mínimo, que aí dá 1/4 do salário mínimo para cada membro da família. Então, uma família de 4 pessoas que ganha um salário mínimo e que tenha uma pessoa deficiente, no caso, qualquer deficiência, não só que seja egresso de uma instituição que trate doenças mentais, Sim, mas qualquer tipo de deficiência que impeça a pessoa de trabalhar, então ela vai fazer jus a esse benefício assistencial da lei orgânica. Olha, o José Domingos Vinhotti tem 47 anos e ele é de Araras. Ele conta: eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, a Justiça Estadual concedeu o auxílio-doença por 2 vezes. E o tribunal também manteve. Foi feita a perícia médica e o médico perito constatou parcial permanente, no meu caso. Gostaria de saber se o INSS poderia me aposentar administrativamente sem precisar de uma nova perícia. Na verdade, parcial permanente está meio contraditório esse laudo, né? Porque parcial até determinada data e permanente daquela data em diante. Provavelmente foi isso que aconteceu com ele. Então, enquanto há uma capacidade parcial, pode também, essa parcial permanente pode ser o auxílio acidente, né? Pode ser uma doença acidentária ou não, mas ele pode ter tido uma reabilitação parcial, quer dizer, ele vai voltar a uma atividade, mas ele tem direito àquele benefício indenizatório, que a gente chama de auxílio acidente, que é 50% do valor do salário de contribuição dele da data da perícia. Uhum. Então, ele quer saber exatamente quando que ele vai, se ele pode ser chamado para uma nova perícia. Ele pode ser chamado para uma nova perícia
e essa perícia, porque esse benefício, tanto por incapacidade, por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-doença é um benefício pago temporariamente. Então, você é obrigado a passar por perícias periódicas para avaliação. No caso de aposentadoria por invalidez, que aí no caso, quando existe uma incapacidade permanente, é concedida a aposentadoria por invalidez, ele também pode ser chamado regularmente para perícia. E isso não há como prever nem o prazo, nem se ele vai ou não ser chamado. Por quê? Porque não há possibilidade técnica de você chamar todas as pessoas que se aposentaram por invalidez para uma perícia periódica, né? Senão eles não conseguem atender nem a demanda do dia a dia, quanto mais chamar as pessoas que estão aposentadas por invalidez. Mas por uma amostragem é feita, sim, essa chamada, as pessoas são convocadas e devem comparecer nessas perícias e se forem reavaliadas, aí elas, tendo condição, teriam que fazer tem um prazo para elas se readaptarem e, se for o caso, é o que a gente falou no começo do programa, tem direito à reabilitação profissional. Renato Araújo, ele participa pelo Facebook. Ele conta: minha mãe não é casada oficialmente com o meu pai, eles moram juntos. Para receber a pensão em caso de morte, caso algum deles venha a falecer, isso prejudicaria o fato de eles não serem casados? Não, a Constituição, ela trata a união estável como se casamento fosse, né? E, inclusive, os filhos dessa união são filhos legítimos e tudo mais. Então, o que a gente recomenda, só para facilitar na hora de fazer o pedido administrativo, para que a mãe dele não sofra, assim, com as exigências da administração, ela faça já um contrato de união estável, né? Não custa fazer um contrato, não quis casar, mas faz um contrato de união estável, pode fazer em qualquer cartório e registrar o contrato de união estável, para quando acontecer alguma coisa, ela já leva o contrato. Se tiver filhos dessa união, aí nem precisa do contrato, que no caso tem, né? Ele é o filho. Então, basta levar a certidão de nascimento, só que vai ser exigido a prova da moradia, da coabitação na data do óbito. Muito bem, vamos então às ruas de São Paulo para saber uma dúvida sobre Previdência Social. Bom dia, meu nome é Otávio, eu trabalho diretamente no Sol. Minha profissão é insalubre. Eu queria saber quanto tempo que eu tenho que contribuir para o INSS para poder me aposentar. Pois é, essa questão do Sol a gente até já abordou uma vez aqui, né? Existe já uma decisão judicial entendendo que aquela atividade é insalubre, mas o agente insalubre, em função do calor provocado pelo sol, e na verdade seriam os problemas de câncer de pele que ele pode causar, exposição solar, ele não está regulamentado na lei. Então, na verdade, o tempo que ele teria que trabalhar é o mesmo tempo do trabalhador comum, que seriam 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Mas a gente espera, em função de vivermos num país tropical, que isso venha a ser regulamentado em breve, porque se você for ver a incidência de câncer solar, de câncer por exposição solar na atividade de trabalho, você vê que é uma necessidade premente que isso venha a acontecer logo. E, inclusive, obrigando o empregador a fornecer proteção, né? Roupa própria, protetor solar, chapéus, enfim, para que essa pessoa se proteja desse agente insalubre e causador de tanto mal. Olha, a Silvia é aqui de São Paulo. Ela conta: eu tenho 35 anos, desde 2005 eu estava com auxílio-doença e em maio deste ano decidiram me aposentar por invalidez. Por isso, desde junho eu estou sem receber. Eu vou receber novamente agora em novembro, sem os atrasados. Eu tenho direito a esses atrasados? Com certeza, se ela conseguiu provar que a incapacidade dela se deu anteriormente, quer dizer, ela ficou afastada, acontece muito isso por conta dessas altas que o INSS dá. Ele marca uma data e fala, bom, se você não concordar, você pede a reconsideração. Aí a pessoa pede a reconsideração diz que não tem direito, aí ela vai ter que ir para a justiça para conseguir restabelecer esse benefício. O que acontece, Madi? Esse período entre a data em que o INSS falou, não, você não tem direito, e a data em que a perícia judicial se realizou,
ficou em aberto. Ela se apresenta no trabalho, o trabalho fala assim, não, aqui você não pode trabalhar, você está doente, o médico do trabalho diz que você está doente. Então, como fica esse período em que ela não podia voltar, mas o INSS disse que ela estava apta, o empregador disse que ela não estava. Então, muitas vezes a gente tem feito, ou faz um acordo com o empregador, no caso, quando tem o empregador, quando ela não é autônoma, né, que aí também é outro problema. Ou então, ela na justiça, quando ela entra com o pedido, ela já faz a prova de que se apresentou no empregador e o empregador diz que ela não tinha condição, ela já está provando que a incapacidade existia antes mesmo da realização da perícia judicial. Então, ela tem que bater firme nisso, porque se o juiz expressamente não reconhecer esse período, aí esse período vai ficar em aberto e ela vai ter prejuízo, né? Olha, a Maria Aparecida Norte tem 49 anos, ela conta que pagou durante 17 anos o INSS. Ela tem problemas na coluna, em função de ela foi vítima de bala perdida. Ela tem uma filha especial de 24 anos, não recebe nada. O INSS negou porque disseram que eu trabalho, mas eu estou de auxílio-doença e não recebo nada. Eu fui no Juizado Especial Federal, me mandaram para o Fórum da Liberdade, agora estou esperando o processo sumário e conversão do benefício. O que eu tenho direito? E, antes de mais nada, o que é sumário, doutora Marta? Sumário é um processo rápido, olha só, é o nome dado ao processo na Justiça do Trabalho, principalmente, porque ele deveria ser célere, um processo mais rápido do que um processo ordinário que tem um rito mais longo, né? O processo sumário, em tese, teria um rito mais curto, mas não é o que a gente vê na prática, infelizmente. A única coisa que tem no sumário de diferente é que logo que você entra com o pedido, você já junta os quesitos. O que são os quesitos? As perguntas que o perito vai ter que responder na hora de fazer a perícia. Então, quando você ingressa com essa ação, rito sumário, na via acidentária, você já anexa esse rol de perguntas, o juiz designa uma perícia, o acidentado passa por, no caso, deve ter sido durante a jornada de trabalho, no trajeto em trabalho, que ela levou essa bala perdida, por isso que ela foi considerada acidente do trabalho, provavelmente, né? Às vezes não dá para a gente fica presumindo, né, o que aconteceu. Mas por ser um rito sumário, com certeza é na ação acidentária. Então, depois disso, o juiz dá a sentença com base no laudo do perito. Mas é evidente que se ela tem essa lesão, ela vai obter o benefício de aposentadoria. Agora, quando a pessoa é contribuinte individual, né, o que é o contribuinte individual? Aquele que recolhe por carnês, ele não pode continuar recolhendo o carnê quando ele está afastado por doença. Então, por quê? Porque quando ele vai na perícia, o médico olha lá, está contribuindo, está trabalhando. Então, mas a pessoa não está trabalhando, ela está afastada. Ela simplesmente fez os recolhimentos por falta de informação. Então, ela continuou recolhendo a contribuição quando, na verdade, ela estava doente e não estava trabalhando. Então, o contribuinte individual, o sócio de uma empresa, eles têm que não contribuir nesse período, porque senão vai dar essa informação. Muitas vezes também, quando está dirigindo, tem a carta, acabou de renovar a carta. Como assim? Você renovou uma carta, não é uma carta especial e você é inválido. Então, muitas vezes essas informações vêm sendo cruzadas pelo perito do INSS na hora de fazer a perícia. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com outras dúvidas, são inúmeras dúvidas, né, sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, o Agnaldo Bezerra, ele escreve: eu tenho 30 anos de contribuição e 44 anos de idade. De uma empresa, eu peguei o PPP com 82% de ruído e da outra eu peguei 83%. É melhor eu me aposentar agora ou devo esperar? E se mudar a lei para 85/95, eu tenho direito adquirido? Pois é, a lei, a questão do decibéis, número de decibéis de exposição a ruído, já tem dependendo da data e do período em que ele ficou exposto acima de 80 decibéis, ele tem ou não direito, né?
Então, ele tem que ficar atento com isso. Eu não sei em quais os períodos que ele teve esse ruído acima de 80 decibéis, porque ele está abaixo de 85. Então, dependendo do período, ele não vai ter o acréscimo legal de 40% do tempo. Mas ele fazendo a conta e o período dele estando dentro do que a gente chama de período considerado insalubre e, portanto, que garante o tempo de aposentadoria especial, ele já poderia estar requerendo o benefício. O tempo aí, se ele não consegue contar o tempo todo, que são 25 anos de trabalho sujeito à exposição ao ruído, então ele vai ter uma aposentadoria por tempo de contribuição com acréscimo legal de 40% referente aos períodos. E aí vai ter o fator previdenciário, é uma questão matemática, né, Madi? Olha, o Alcir mora em São José do Rio Preto. Ele conta, eu pedi uma revisão de benefício administrativo no INSS em 2010. Sou aposentado por invalidez desde 2001. Não houve resposta. Entrei na Justiça Federal de primeiro grau em Catanduva. Em março deste ano, ele fez isso. Eu pergunto, quanto tempo, em média, demora uma ação dessa revisão, mesmo na Justiça Federal? Porque eles pediram um acordo para eu receber 90% da ação. Eu assinei o acordo em julho deste ano e até agora eu não recebi nada de resposta também da Justiça. Não, isso está errado. Ele tem que comparecer pessoalmente na Justiça Federal e lá eles dão a informação para ele com relação ao processo dele. Porque ele provavelmente não está assessorado por um advogado, senão o advogado tinha essa obrigação de fornecer essa informação. O prazo para a Justiça cumprir, né, da ordem de pagamento dos atrasados, no caso ele fez um acordo de 90% para receber os atrasados, Madi. O mensal ele provavelmente já está recebendo. Então, o prazo, se for menor do que 60 salários mínimos, esse volume de dinheiro de 90%, que ele não fala quanto é, aí, se essa soma der menos do que 60 salários, até 60 salários mínimos, o prazo é de 60 dias, contados da expedição do ofício requisitório. O que muitas vezes acontece com o processo é que ele fica parado, o juiz ele tem que certificar, não é nem o juiz, é o cartório, tem que certificar o trânsito em julgado dessa decisão que fez o acordo, que homologou o acordo dele na justiça, e aí, feito isso, é expedido esse ofício. Então, da data da expedição do ofício, conta-se 60 dias. Se o valor exceder a 60 salários mínimos, aí o ofício que é expedido é um ofício precatório, e aí ele vai entrar no exercício financeiro seguinte, por isso que ele talvez não tenha recebido ainda. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu a doutora Marta Geller. Muitas perguntas, Marta. Eu espero encontrar você novamente aqui na semana que vem. Com certeza. Eu queria pedir para que as pessoas tentem enviar da maneira mais resumida possível, porque daí é possível a doutora Marta explicar melhor e a gente responde o maior número de perguntas. Com certeza, isso mesmo. Bom dia, Marta, e até a semana que vem. Bom, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra novamente às 8 em ponto para falar sobre osteoporose, uma doença que afeta a maioria das mulheres com mais de 50 anos e pode ser prevenida. Mande já as suas questões. Twitter ou Facebook ou e-mail. Tenha um bom dia. Até amanhã.